Eu queria hoje compartilhar com vocês, antes de nós passarmos para o batismo, a gente vai seguir na nossa série a respeito do Pai Nosso. A gente falou no primeiro dia que Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá certo? Essa parte do Pai Nosso é a prioridade da oração. Ou seja, é a parte que nós damos o devido valor, digamos assim, ao nosso Pai. Nós damos autoridade ao nosso Deus. Nós dirigimos a nossa oração ao nosso Deus. Aquele que nós temos a dependência, aquele que tem toda a autoridade sobre a nossa vida. Nas nossas orações nós temos que clamar, por isso que nós vamos estar fazendo aqui hoje. Vidas sendo salvas. Nas nossas orações nós temos que orar por avivamento, por conversão. Nós temos que orar para que o nosso Pai seja o Rei do nosso coração e da nossa vida. Amém? Rei por completo, por inteiro. Essa é a primeira parte da oração. Como eu falei com vocês, a parte do pedir começa só agora, só na segunda parte da oração. Não que não seja importante pedir. Até porque é interessante isso, é muito importante nós agradecermos. Às vezes, a gente esquece de agradecer pelo que Deus faz. Mas pedir faz parte também da nossa oração. Pedir é uma declaração a Deus. Porque quando nós estamos pedindo a Deus, por mais que seja o básico, e por mais que seja algo grande que nós necessitamos, quando nós pedimos, nós estamos reconhecendo a Deus que dependemos dele. Amém. Se nós não pedimos, é como se nós temos aquela impressão de que nós não precisamos de ninguém, nem de Deus para vivermos a nossa vida. Então nós temos que ter o hábito de pedirmos a Deus. Claro, nós vamos saber aqui o que pedir e como pedir. Porque quando nós pedimos, nós estamos reconhecendo: Deus, Tu me sustenta. Sozinho eu não dou conta. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para nós hoje, talvez seja um pouco difícil de entender o quão forte e complexo é essa declaração do pão nosso. Porque nós vivemos em uma época onde a gente reclama, né? A gente ainda reclama, né? Que não tá bom, que tá faltando coisa. A gente reclama, né, do preço do dólar, a gente reclama do preço da gasolina. Só que se você parar para pensar, o pão nosso que está na oração, o judeu que orava a Deus esse pão nosso, o pão nosso é o mais básico da alimentação do povo daquela época. É como se fosse o arroz e feijão para nós aqui hoje. Seria o básico de uma refeição diária de um judeu. Acredito que para a maioria dos brasileiros seja o arroz e feijão, né? Tá certo? Naquela época era do judeu. Nós vivemos num mundo onde aqui eu tenho quase certeza, talvez alguém aqui receba por diária, mas mesmo você recebendo por diária, você consegue se organizar e você tem aí uma gordurinha, digamos assim. Você não precisa, por exemplo, acredito eu sei que no nosso país tem pessoas que precisam caçar para poder comer no mesmo dia, mas eu acredito que todos aqui têm uma gordurinha. Mas naquela época, a pessoa orava, o judeu orava, hoje de noite, pedindo pão de amanhã. Porque ele literalmente não tinha o que comer amanhã. Ele tinha que ir em busca de um trabalho, ele recebia ali, na risca ali para poder comer no próximo dia. Isso não é errado, mas às vezes essa, digamos assim, essa comodidade que nós temos
nos faz esquecer que o pão que vem até nós não é só pelo nosso esforço. Ele vem por causa da provisão de Deus. Amém. Às vezes nós temos a falsa certeza, digamos assim, de que é o nosso esforço, a nossa competência, o nosso trabalho. Eu já ouvi várias pessoas dizendo, não, eu tenho o que tenho porque eu trabalho, porque eu sou bom. Falsa ilusão. Aí é um pequeno vírus, uma gripe para nos deixar em molho em casa sem poder ir trabalhar. Olha só o quão fracos nós somos. Eu já falei isso. O Marcelo, eu acho que ele vai concordar comigo, eu sei que ele entende dessas coisas. Se fechar o sol, Marcelo, acabar o sol, vai nascer alguma coisa aqui? Se Deus decidir um dia assim, quer saber de uma coisa? Vou cancelar o sol. Eu quero ver o teu esforço. Eu quero ver o teu trabalho. Isso é bom. E faz parte de como Deus trabalha na nossa vida. Deus quer que nós peçamos, que nós tenhamos dependência dEle. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência dEle. E o interessante é que Deus faz questão de nos dar aquilo que nós precisamos na hora em que nós precisamos. A oração de pedir não é para pedir coisas extravagantes e desnecessárias. A gente tem que orar por aquilo que nós necessitamos. O pão nós necessitamos, uma cura nós necessitamos. Isso é muito interessante em igreja. Talvez você ande e faça parte apenas de um bloco de pessoas da igreja. Eu quero dizer isso, talvez você só conviva com os adultos, talvez você conviva só com os jovens. Eu, como pastor, eu ando por todos os grupos. E é muito interessante que eu ouço a oração desde o pequeno até o mais experiente. Ao mesmo tempo que eu ouço uma oração, pastor, olha aí que a minha mãe está doente, eu estou com um problema muito sério. Assim como tem orações que são necessidades gigantescas para nós, eu ouço, por exemplo, nos adolescentes, toda sexta-feira, as minhas notas. Pastor, vamos orar pelas minhas notas. Eu ouço a oração da pequenininha, entendeu? Eu tive uma picada de mosquito, papai, vamos orar? Deus recebe as nossas orações, sejam elas do mais básico até o mais gigantesco. Amém. Mas necessidades. Infelizmente nós vivemos num mundo evangélico gospel que distorce as coisas. Faz com que as pessoas, a gente ouve várias frases, né? Você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. E aí te incentivam a pedir cada vez mais prosperidade e uma vida cada vez melhor. A oração do Pai Nosso nos ensina que nós devemos pedir aquilo que nos é necessário. Se está faltando saúde, peça saúde. Se está faltando pão, peça pão. A oração do Pai Nosso nos ensina a sermos gratos por aquilo que nós temos. Nós vivemos num mundo onde nunca o que nós temos é o suficiente. Já parou para reparar isso? Já parou para reparar isso? Nunca nós temos o bastante e o necessário. Lembre-se, o judeu orava, e tem muita gente que ora pelo que vai comer amanhã. Ou ele ora de manhã pelo que ele vai comer naquele dia, ou ele ora de noite pelo que ele vai comer na manhã seguinte. Nós nunca estamos satisfeitos com a nossa casa, nós nunca estamos satisfeitos com o nosso salário, nós nunca estamos satisfeitos com o nosso carro, com a nossa moto, com o nosso emprego, a gente nunca está satisfeito com nada. Eu não estou querendo dizer aqui que você não deve trabalhar, estudar e sempre crescer, ter uma vida melhor. Não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que você, como prioridade, acima de tudo, você tem que ter um coração grato pelo aquilo que você já tem. Por aquilo que você já tem. Esse é um dia para agradecer. Por aquilo que nós já temos. Às vezes, quando nós não temos o coração grato, nós esquecemos de ver a beleza e a provisão de Deus no nosso dia a dia. Quando nós temos um coração ingrato, nada é suficiente, nós não vemos o toque de Deus na nossa vida. É preciso, por exemplo, nós pararmos aqui, num sábado, e o Erickson falou ali, né? Contemplar a natureza de Deus. Às vezes algo precisa nos forçar para nós pararmos e vermos o tamanho do nosso Deus. Deus criou todas essas coisas aí. Ele é o rei sobre todos, sobre tudo. E às vezes nós esquecemos de olharmos e agradecermos a Deus pela família que nós temos, pelo filho, a filha que nós temos, pela mãe, pelo pai que nós temos. Nossa, mas eu só como arroz com feijão, pastor, eu não consigo, eu não lembro a última vez que eu comi um pedaço de carne. A única carne que eu conheço é o frango, eu já estou quase cocoricando. Seja grato pelo arroz e feijão que você tem. Seja grato pelo pão com ovo que você come todo dia. Por mim eu posso comer pão com ovo e arroz e feijão todo dia. Seja grato. E aí vem a parte que eu acho mais legal do Pai Nosso. Você já reparou, né? É Pai Nosso. É Deus, é Pão Nosso. Pai Nosso e Pão Nosso. Nós vivemos numa época onde é incentivado o individualismo. Talvez ao você olhar essa oração você pensa, eu estou orando pelo meu pão, estou orando pelo pão do meu irmão na casa dele. Não é isso que a oração está dizendo. A oração está dizendo que o pão que Deus me dá não é só meu, ele é nosso. Até na ceia, infelizmente, não sei se é por uma questão prática, por uma questão de higiene, até a ceia que nós praticamos nas nossas igrejas tira um pouco da essência dessa questão do pão nosso. Você já reparou, né, que a ceia é um monte de pãozinho cortadinho. Sabe como é que é a ceia no original? Começa com um pão. Você tira um pedaço, você passa o pão, a outra pessoa tira um pedaço e todo mundo participa daquela ceia. O que Deus me dá não é só meu. Por isso que eu gosto tanto na igreja de incentivar o compartilho. Não sei se vocês já repararam. Não sei se vocês viram, a essência hoje aqui é compartilhar. A lasanha que você trouxe, o estrogonofe que você trouxe, a salada que você... Não é seu, esquece! Amém. Caiu aqui, é nosso! Amém? Amém! É nosso! O que Deus te dá, desde o básico até... E não a oração não se resume a pão, a comida. O dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, não é só para você, é para você abençoar o irmão que está do seu lado. Amém. O que Deus nos dá foi dado para compartilhar. A outra coisa que a oração do Pai Nosso e essa parte do Pão Nosso nos ensina é a questão da fé e da confiança na providência de Deus. Confiar que Deus tem a provisão e a tua necessidade no dia de amanhã. E aí a ansiedade, o nervosismo, as unhas. Aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega. Em todas as áreas da nossa vida. Ali, ó, eu tô... Se eu for levar para o lado carnal, cada vez que eu olhar para a barriga da Pri, eu vou ficar apavorado.
Mas não é assim que funcionam as coisas. Eu tenho que crer. Se Deus me agraciou, se Deus me presenteou, Ele vai prover. A necessidade na hora certa e no momento certo. Uma história da Bíblia que nos ensina o que é ter fé e confiança em Deus na provisão é a história de Abraão e Isaac. Quem lembra da história de Abraão e Isaac? Deus pede para Abraão o seu único filho, Isaac. Abraão não podia ter filhos, nem ele, nem sua esposa. Deus concede esse presente, nasceu Isaac. Quando Isaac já era um adolescente, ou uma criança já, seus 11 anos, Deus fala para Isaac: Isaac, eu quero que você sacrifique o teu filho a mim. As pessoas acham que a caminhada de Abraão até subir o monte e sacrificar o seu próprio filho foi uma festa. Que Abraão foi cantando. E se você ler o texto, você vai ver que o texto tem alguns toques de crueldade. E no meio da caminhada, Abraão ali, com todas as ferramentas necessárias, Isaac já tinha compreensão do que era um sacrifício. Isaac vira-se para Abraão, para o seu pai, e fala assim: pai, está aqui a faca, o cutelo aqui, está aí a lenha, mas eu não estou vendo a ovelha, não estou vendo o carneiro. E o que Abraão fala? Deus proverá. E Abraão vai. A gente não sabe quantas vezes, porque quem é pai é que sabe. Eu estou entrando na fase onde as crianças começam a repetir as coisas e a perguntar insistentemente, né? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Quantas vezes Isaac ouviu isso? Interessante que Abraão chega lá, prepara tudo, traz o seu filho, levanta a faca e na hora que ele iria baixar ali a faca, sacrificar o seu filho, Deus manda parar. Não, para. Eu já vi no seu coração que você confiou em mim. E no momento certo, na hora certa, tinha um carneiro preso nos arbustos. O chifre estava preso nos arbustos. Deus providencia as coisas que nós necessitamos para a hora que nós necessitamos. Amém. Seria muito fácil se Abraão já soubesse tudo o que fosse acontecer. Não é assim que Deus age nas nossas vidas. Deus quer provar a nossa fé. Deus quer fazer com que nós amadureçamos. Deus quer fazer o processo nas nossas vidas. Eu não sei pelo que você tem orado, qual é a necessidade que está no seu coração. Não deixe de fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração por medo, por achar que não vai ter providência lá na frente. Porque aí você está com medo, assim você não está tendo fé. Deus quer ver o nosso passo. E no momento certo Ele vai providenciar aquilo que nós necessitamos. Eu tenho certeza que todos aqui devem ter já experimentado um pouquinho do que eu estou falando. Sabe quando Deus nos surpreende? Nossa! Sabe aquele dinheiro que você precisava? Não estou falando aquele dinheiro que você precisa se gabar. Não, aquilo que você precisava mesmo. Sabe aquela enfermidade que você precisava? No momento certo, Deus cuida. No momento certo, Deus providencia. Agora, nós precisamos ter fé. Que o Pai nosso que estás no céu vai providenciar o pão nosso de cada dia. Deus não pega e dá o pão da semana. Ele dá o pão de cada dia. De cada dia. Então, assim como nós oramos pela necessidade que nós temos do pão para saciar o nosso corpo físico,
Jesus Cristo entregou ali, né, seu corpo, que na ceia simboliza o pão, a sua vida para saciar aquela sede, aquela fome espiritual que nós temos. Jesus Cristo veio na cruz para resolver todos os nossos problemas. É o pão vivo que desceu do céu. Nós não precisamos apenas de alimento carnal, nós precisamos de alimento espiritual. Jesus Cristo deu a sua vida ali na cruz, para que hoje aqui nós temos, né, a condição de cantarmos, por exemplo, o glorioso dia. E na música tem um trechinho que fala, né? Como é que é o trecho que fala ali que da morte nos tirou? Do pecado me resgataste. Tua glória quebra as cadeias. Tua glória quebra as cadeias. Sozinho estava. E sem abrigo. Agora sou cidadão do céu. Agora sou cidadão do céu. O batismo, ele não salva. Se você morrer e não deu tempo de se batizar, não é isso que salva. Mas o batismo, ele é um símbolo da igreja. Até o próprio Jesus se batizou. É um símbolo que testifica. Quando nós nos batizamos, nós estamos mostrando para todas as pessoas aqui publicamente, não o que Jesus vai fazer aqui, mas o que Jesus já fez. Fez lá na cruz e fez particularmente em cada coração. Então é um testemunho público. Eu encorajo você, se você ainda não tomou essa decisão de se batizar, e você crê em Jesus como o seu único fiel Salvador, você crê que Jesus Cristo te tirou da morte para a vida, e a partir desse momento você vive um glorioso dia, no batismo você mostra isso publicamente. A gente, como igreja, a gente tem um processo, digamos assim, a gente faz um estudo, porque a gente quer que as pessoas entendam realmente o que elas estão mostrando aqui, que não seja algo movido pela emoção. Talvez aqui você esteja emocionado, você não se batizou ainda, se eu falar assim, quer se batizar, você venha. Você não sabe direito, talvez, o que representa essa decisão. Na época de Cristo, quando alguém decidia se batizar, automaticamente o pescoço dele estava sendo colocado à prova. Porque naquela época os cristãos eram perseguidos e eram mortos. Cristão significa um pequeno Cristo. Então o cristão ele tem algumas marcas. E ele tem algumas marcas que ele mostra para as pessoas que ele ganha. Uma delas é o batismo. Outra é a ceia. Que hoje a nossa ceia vai ser diferente, eu vou avisar para você. Eu sei que você gosta tanto daquele pãozinho, com aquele suco de uvo mequetrefe. Mas a nossa ceia vai ser diferente, a gente vai ser lá em cima. Tá? Eu sei que você vai se deliciar com as gostosuras, mas que a gente lá, já vou dizer para você, ó, só quem trabalha aí na igreja aí com os rios e com as fotos, eles vão tirar algumas fotos. Agora esquece o celular. Tá? E vamos aproveitar o tempo juntos em comunhão, sentados na mesa. Isso é muito importante. Eu gosto de algumas passagens. Uma é a ceia, né? Jesus estipulou a ceia antes de ir para a cruz para mostrar o quanto era importante. E depois da cruz, antes de subir aos céus, Jesus estava onde? Na mesa. Tem um texto lá que fala que Jesus foi comer um peixinho com seus discípulos. O quão é importante a comunhão, o compartilhar, o viver juntos. Eu estou dizendo isso para você porque você lembrar bem disso. É uma coisa que a gente bate muito aqui. Porque o mundo lá fora insiste que você viva sozinho. E às vezes nós, como igreja, nós vamos, ao mesmo tempo, vivendo sozinhos, em grupos dentro da igreja. Por isso que eu falei, o ano que vem, no mínimo, vai ser 2. Quem sabe a gente faz mais ainda.
onde toda a família está junto, tá todo mundo junto. Eu senti falta aqui dos mais velhos no vôlei. Tá? No próximo vamos mudar isso. Quero ver todo mundo junto. Até a grávida. Eu queria pular na cama lá. Amém, irmãos? Então agora a gente vai fazer o batismo. A gente tem a Miriam, a gente tem a Julinha. Miriam, você crê que Jesus Cristo é o teu único e fiel Salvador? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Sobre todo Ana Júlia, você crê que Jesus Cristo é o teu único e fiel Salvador? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. sangue de Jesus.